Olá, a partir de agora, mais notícias aqui na Rede RVC. A Secretaria de Saúde de Taubaté iniciou o planejamento para a campanha de vacinação contra a febre amarela com as doses fracionadas. A campanha está prevista para ocorrer em todo o estado de São Paulo entre 29 de janeiro e 17 de fevereiro. A partir da próxima semana, deve ocorrer o treinamento de profissionais de saúde que irão participar da campanha. Estudos evidenciam que a vacina fracionada tem eficácia comprovada de pelo menos 8 anos. As carteiras de vacinação terão um selo especial para informar que a dose aplicada foi fracionada. Em Pindamonhangaba, a Secretaria da Saúde já está definindo as estratégias para a campanha que terá início no dia 29. Essa campanha que nós estamos fazendo, a população pode ficar tranquila que vai ter vacinação para todos, porém ela não vai ser vacinada em um dia só, ela vai ter o ano inteiro para ser vacinado. E o governo do estado de São Paulo acabou de anunciar que vai antecipar uma semana essa campanha, justamente para tentar acalmar a população, em especial a região do Vale do Paraíba, que não está em caso de transmissão de febre amarela. E quais os sintomas dessa doença e o que a pessoa deve fazer quando ela identifica esses sintomas? Caso ela seja picada pelo mosquito, e vier contrair a febre amarela, ela vai ter náuseas, vai ter dor de cabeça, vai ter febre, dores musculares, que é semelhante a outro tipo de doença também vinculada a vírus, E nesse momento que ela a primeira situação, ela ia até um posto de saúde mais próximo, relatar o caso que teve na mata ou não, a região onde ela viajou, justamente para o médico conseguir identificar esses sintomas e caracterizar como febre amarela e tomar as devidas ações com relação ao cuidado com esse paciente. A distribuição de vacina a nível nacional e estadual, ela é feita baseado no mapa epidemiológico. O que seria isso? É onde tem risco de transmissão da doença. Aqui no município, como nós não temos esse risco, então vem uma carga de vacina, mas ela é priorizada para os municípios que estão tendo essa transmissão. Então, o que vem para a gente, que vem a 300 dias, 300 semanas, a dose de vacina, nós fazemos essa aplicação, porém, como o município não é prioritário, tendo em vista também o mapa epidemiológico, essas vacinas vão vir de forma fracionada. Então, nós vamos vacinar toda a população. Não precisa ficar desesperado, não precisa vir no posto de saúde necessariamente, a não ser aqueles que vão viajar para a zona de mata, onde há o risco de contágio, ou outras situações que vão num bairro de um município ou internacionalmente que precisa tomar vacina. Fora isso, não há necessidade de desespero. E aqui em Pinda, quais os pontos de vacinação? Em todos os pontos de saúde nós estamos disponibilizando a vacina. Agora nós vamos reestruturar esses pontos e colocar de uma forma mais centralizada para que isso chegue em toda a população. Então nós estamos estudando ainda e possivelmente essa semana nós já vamos colocar na mídia uma nova estratégia para conseguir atingir a todos. O país inteiro está se mobilizando por conta da preocupação com a febre amarela. Quem vai viajar para locais de risco deve se prevenir. O artesão Marco mora no Distrito Federal e vai com a família para Pirinópolis, cidade goiana localizada a 150 quilômetros de Brasília. Como a região é cercada por matas, ele foi a um posto de saúde da capital federal para se vacinar contra a febre amarela e viajar protegido. Eu estou viajando para a área de perigo, para conhecer, para fazer turismo, Pirinópolis, La Chapada, então tem que precaver, Entre julho de 2016 e 14 de janeiro deste ano, foram confirmados 35 casos de febre amarela no Brasil. Os casos ocorreram principalmente na região sudeste e são de residentes de zonas rurais ou de pessoas que tiveram contato com áreas silvestres a trabalho ou a lazer. A doença é transmitida por um mosquito, acontece em sua maioria no verão e pode ser prevenida com vacina. Além de tomar medidas para evitar a picada do mosquito, uso de repelentes, uso de roupa, a gente tem uma vantagem muito importante na febre amarela, que seria a vacina. É uma vacina de vírus vivo atenuado e que tem uma excelente eficácia. Então, a gente está recomendando realmente que as pessoas se vacinem. A maior parte das pessoas que procuraram este posto de saúde aqui no Distrito Federal vai se vacinar contra a febre amarela. Além do DF, a vacinação faz parte da rotina de outros 20 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Em 2017, o Ministério da Saúde repassou 45 milhões de doses da vacina ao estado. Este ano, somente em janeiro, já foram enviados 9 milhões de doses. Mas é bom lembrar que quem já recebeu a vacina alguma vez na vida não precisa se vacinar novamente. As pessoas que já têm uma dose da vacina não precisam tomar reforço, é uma dose única
E mesmo a pessoa que vai viajar para as áreas que estão com maior risco de transmissão, nesse momento, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, elas não precisam tomar reforço de dose. Elas já têm a dose registrada e é importante que elas tenham consigo o cartão de vacina. Agora, quem não foi vacinado e vai viajar ou mora em áreas silvestres ou da mata, precisa seguir a um posto de saúde e tomar a vacina. A nossa orientação é para turistas ou qualquer pessoa que se dirigir a áreas de mata, a áreas silvestres, que eles procurem um posto de vacinação, que eles tomem a vacina e também com o registro. Para conferir imunidade, a vacina leva pelo menos 10 dias. Caso você não seja vacinado contra a febre amarela e sinta febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, fique com a pele e os olhos amarelados, procure um posto de saúde. Em Caçapava, centenas de candidatos formaram fila para concorrer a 195 vagas de emprego numa empresa terceirizada que atua na área da saúde municipal. Uma nova empresa foi contratada pela Prefeitura para prestar serviços médicos no município. E a prova será realizada já neste domingo, dia 21 de janeiro. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouco tem mais notícias aqui na rede RVC. Até já! E estamos de volta com mais notícias aqui na rede RVC. Em apenas 10 anos, o valor gasto pelo INSS com o auxílio reclusão disparou de quase 122 milhões de reais em 2007 para 615 milhões de reais no ano passado. Enquanto esse aumento no valor se multiplicou mais de 5 vezes nesse período, o número de beneficiados cresceu menos da metade. O auxílio reclusão é o benefício pago pelo INSS a dependentes de presos que tenham contribuído antes do cárcere com a Previdência Social. Atualmente, este valor mensal que é assegurado por lei é de R$ 1.200. O SEBRAE e o BNDES assinaram um acordo de cooperação para facilitar o crédito para mais de 200 mil pequenos negócios em todo o país. O objetivo é diminuir a burocracia, oferecer melhores taxas e ainda ferramentas tecnológicas. Seja uma loja de roupas, seja um pequeno cabeleireiro, em qualquer esquina do país, lá estão eles, os pequenos negócios movimentando a economia brasileira. Em números, as micro e pequenas empresas são mais de 12 milhões em todo o país. Reconhecemos que as micro e pequenas empresas foram protagonistas, como muito bem colocado, na retomada do crescimento do Brasil, que já é sentida por todos. Em 2016, um estudo do SEBRAE mostrou que 22% desse total não estava utilizando financiamento algum. A boa notícia é que para 2018, um crédito de 6 bilhões de reais vai estar disponível para beneficiar até 280 mil empresas. O governo quer ampliar ainda mais o acesso dos empresários de pequenos negócios aos recursos do BNDES. O desafio é fazer com que esses recursos cheguem aos empresários. Para isso, vai se valer da parceria e da tecnologia. O acordo de cooperação técnica assinado entre o SEBRAE e o BNDES vai possibilitar orientação e capacitação dos empresários para o acesso ao crédito. E um projeto piloto na área tecnológica será iniciado. O BNDES abriu chamada para que jovens empreendedores da área de tecnologia se apresentem com ideias que possam ampliar, simplificar e agilizar o crédito. É uma tentativa de mapear as possibilidades com o uso da tecnologia, né? Chamar a capacidade intelectual do país, né? Da garotada que faz
paradoxalmente são micro e pequenas empresas de base tecnológica que podem ajudar o crédito a chegar a micro e pequenas empresas de bases não tecnológicas. As ações vão fazer parte da plataforma do Canal do Desenvolvedor da Pequena e Microempresa. O canal, que entrou em funcionamento no ano passado, já realizou mais de 28 mil solicitações de financiamento, a maioria no setor de comércio e serviços. O retorno do crédito e da intenção do crédito a um custo decente, compatível, agora com a queda da inflação, a queda das taxas de juros, nós fazemos a queda da taxa de juros chegar na ponta, através da diminuição do spread, que é aquilo que se cobra entre a taxa básica e a taxa que chega na ponta. Então você tem que reduzir custo administrativo e tem que reduzir principalmente o risco. A Prefeitura de Ilhabela vai abrir de 22 a 24 de janeiro as inscrições para o processo seletivo de estágio. O salário em nível superior será de R$ 1.150. Para o nível médio, R$ 650. Para o técnico, R$ 950. A carga horária é de 25 a 30 horas. Os candidatos devem ter a idade mínima de 16 anos e moradia na cidade por no mínimo 2 anos. As inscrições poderão ser feitas no Paço Municipal de Ilhabela. A prova será realizada no dia 4 de fevereiro. Mais de 100 universitários brasileiros de vários cursos de turismo estão no Reino Unido se aperfeiçoando na área através de um programa especial financiado pelo Ministério do Turismo. A estudante de turismo Gabriela chegou em Londres no último dia 3. De lá, seguiu para a cidade de Hastings, no sul da Inglaterra. E as fotos não deixam mentir. Ela está aproveitando para conhecer os costumes, a língua e a gastronomia do local. Esta viagem da Gabriela não é só para se divertir. Ela foi selecionada pelo Programa de Qualificação Internacional do Ministério do Turismo. Lá na Inglaterra, ela vai passar por cursos de aperfeiçoamento e aprender técnicas de gestão em hotelaria e também em hospitalidade. Estamos tendo bastante aula de inglês, que é ótimo para poder melhorar minha qualificação profissional como um profissional de turismo, né? Porque é muito importante o conhecimento da língua inglesa. E essa possibilidade de estar aprendendo mais inglês no lugar em que a fala principal é a língua inglesa, isso é um diferencial enorme. Além, claro, das aulas que teremos durante o curso, ligadas a turismo e hospitalidade e também a gastronomia. A estudante carioca de 19 anos soube do curso pela universidade onde estuda, no Rio de Janeiro. Ela vai ficar 3 meses imersa na cultura britânica. Sempre foi um sonho meu poder participar e fazer um intercâmbio de estudos, uma experiência maravilhosa e que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a minha vida profissional e acadêmica. Para participar, os selecionados tiveram que tirar nota superior a 600 pontos no Enem e comprovar que falam inglês. Eles também passaram por uma análise de currículo. Apenas os candidatos brasileiros que cursaram entre 20% e 80% do curso puderam participar do projeto. O programa é uma das ações do Plano Brasil Mais Turismo. O país fez uma parceria com 10 instituições de ensino superior no Reino Unido e custeou gastos como alojamento, passagens aéreas e as taxas escolares dos estudantes. Vivemos em um país com os melhores atrativos naturais do planeta, rico em cores, ritmos e sabores. Tudo o que eles precisam está pago. Além disso, o Ministério do Turismo ofereceu uma bolsa mensal para cada um deles durante seu período de estadia. O retorno para o país é muito grande. A gente vai ter profissionais mais qualificados, eles são difusores de informações aqui no nosso país, ou seja, é uma sementinha plantada que pode se distribuir por todo o restante do país. E agora vamos falar de esporte, porque neste sábado tem jogo de vôlei no ginásio do Abaeté, em Taubaté. O time EMS Taubaté Funvic recebe o Caramuru a partir das 18h30. A partida é válida pela 3ª rodada da Superliga. Taubaté ocupa a 4ª colocação com 28 pontos. Os 8 melhores avançam para a fase decisiva da competição. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouco vou conversar aqui no estúdio com o doutor Bruno Pedotti, advogado, que vai falar sobre a redução da maioridade penal, tema que deve voltar à pauta do Senado ainda este ano. Em instantes, tem mais notícias aqui na rede RVC. Até já.
Bom, estamos de volta com mais notícias aqui pela Rede RVC. Agora na bancada recebo o doutor Bruno Pedotti. Nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Tudo bem, doutor? Tudo Bem-vindo. jóia, Reinaldo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores do seu programa. Esse é um assunto que está parado no Senado e que pode ser retomado agora em 2018? Sim, pode ser retomado. É um assunto bastante polêmico, né? Ele reflete muito o que a sociedade vive hoje, né? Porque o crime, assim como a lei muda, o crime também muda. O criminoso também muda de estratégia, né? E o maior argumento daqueles que defendem essa redução, né, para responsabilizar o menor de 18 anos e maior de 16 anos pelo crime que comete, é que é uma forma de frear o aliciamento dos menores pelo crime organizado. Porque hoje o criminoso ele faz o quê? A maioria deles, eles captam o menor de idade para trabalhar para eles e quando cometem o crime põe responsabilidade naquele menor, né? A Constituição ela garante que os menores são inimputáveis, ou seja, eles não podem ser presos, eles respondem por ato infracional. O artigo 228 da Constituição diz claramente isso, né? Que é inimputável o menor de idade. Então, o crime acabou por amoldar o menor de idade na função dele. E os defensores da redução, eles acreditam que fazendo essa alteração legal, ajude a frear essa crescente, né? Essa crescente criminalidade que nós temos hoje no país. Você vê aí, menores praticando crimes hediondos, crimes horríveis, crimes bárbaros, né? Não é de hoje que a gente acompanha isso e respondendo por atos infracionais. Bom, nós temos uma pesquisa, aliás, duas pesquisas, né? O doutor trouxe uma publicada no Jornal Estadão, que é de 2015, né? Isso. E 2017, ambas do Datafolha. E os números são praticamente iguais, né? Em 2 anos, 2 pesquisas, os números batem. O Datafolha, por exemplo, de novembro do ano passado, então 2 meses praticamente, 2.765 pessoas responderam em 192 municípios brasileiros. São favoráveis 84%, contrários 14%. Numa do Datafolha também, que o Estadão publicou há 2 anos, o número é quase igual. 87%. 87% da população de 174 cidades, 87% favoráveis, né? Como eu disse, isso também reflete uma insatisfação, né? Com o nosso, não só o ordenamento jurídico referente à criminalidade, né? Referente à área penal, mas também com as políticas de segurança. Mas, ao meu ver, isso também não é uma questão só um problema só da legislação criminal, e sim de programas voltados para fortalecer a educação. Porque a maioria das coisas que acontece hoje é pela falta de educação. Né? A educação peca muito, né? O jovem tem uma educação de má qualidade dentro do Brasil hoje. E isso acaba refletindo lá na frente. O crime, como eu disse, ele se molda, ele está observando isso, ele pega o ponto fraco da sociedade, né? O nosso ponto fraco hoje é o jovem. Hoje muita gente questiona, né? Bom, se o jovem com 16 anos de idade, ele tem o direito ao voto, né? Sim. E em alguns países até com 16 anos estão dirigindo já o veículo também, né? Alguns países respondem criminalmente a partir dos 12, né? Dos 12, exato. Aqui no Brasil pensou-se em 14 anos. Sim. Mas 16 anos, você acha que essa é uma idade, ou tem que ser menor ainda, 14 anos? 16 seria uma faixa já ideal para tentar pelo menos controlar essa questão de criminalidade? Olha, Reinaldo, ao meu ver, essa ideia de tentar diminuir a maioridade penal, né, não é das piores, mas elas têm que estar alinhadas também com políticas, né? Políticas, a recuperação de detentos, né? Porque o meu grande medo hoje é pegar o menor e colocar ele para fazer a escola do crime, como muito acontece, né? Nós temos 2 tipos de delinquente, vamos dizer assim. Aquele delinquente comum que comete crimes comuns e aqueles delinquentes que cometem crimes e são associados a organizações criminosas. E quando a gente mistura esses 2 tipos de delinquente numa cadeia, a gente forma uma escola do crime. Então, pegar o menor, colocar ele para cumprir uma pena efetiva, dependendo do crime que ele cometeu, não é uma ideia ruim. Mas nós temos que ter política para poder também recuperar esse menor. Pois é, a ideia hoje seria esse menor de 16 cumprir a pena onde o maior de 18 já está cumprindo também, misturar tudo. Exatamente, tá. Ele vai ter o mesmo tratamento legal do que o maior de 18 anos. Hoje até 18, ele fica na Fundação Casa. Do Estado de São Paulo, da Fundação Casa. Fundação Casa, porque o menor ele não comete crime hoje.
dentro do Brasil. Ele comete ele nada mais comete que uma infração, um ato infracional. Sim. Exatamente. E ele é submetido, né, a uma internação. Ele não comete crime porque a lei protege ele. A lei protege que é só a partir dos 18. Dos 18 Sim, anos, tá. Né? E isso está bem enraizado no artigo 228 da Constituição. Então, nós temos esse artigo, né, que ele traz essa inimputabilidade aos menores, e ele diz o quê? Que os menores são inimputáveis, ou seja, não pode se aplicar apenas aos menores de idade, né? E quando a gente fala disso, tem até uma questão que a gente trata hoje, que estão tratando os juristas, de dar o efeito de cláusula pétrea a esse artigo. O que é cláusula pétrea? É algo que é imutável, né? Para poder, se o artigo 228 for declarado uma cláusula pétrea, ele vai se tornar imutável. Nenhuma emenda constitucional vai ter força para mudar ele, só uma nova Constituição. Então se discute também isso hoje dentro do mundo jurídico, né? A força desse artigo 228. Porém, a partir de que isso foi debatido nas nossas casas legislativas, temos aí a possibilidade de haver uma alteração, mas ainda tem muito que se discutir, né? Principalmente por causa das políticas. O argumento mais forte para a redução é essa ligação com a organização criminosa hoje. Sim, o uso do menor, pelo que a gente acompanha, né, o uso do menor para crime organizado, né? O menor de idade, hoje a gente tem alto índice, eu acompanho, né, atuo na área criminal, a gente vê que tem alto índice de jovens que têm envolvimento com o tráfico de drogas. Então, um dos principais argumentos de quem defende é frear essa captação de menores para trabalhar para o crime organizado e frear também, dar uma limitação para o menor. Porque muitos dos menores sabem que não vai acontecer nada com eles. E quem ao contrário, qual é o principal argumento? Que o principal argumento de quem não defende essa posição é que o menor ele não tem consciência do que está fazendo, por não ter uma educação enraizada nele ali, uma educação de qualidade, e que esse tipo de ação vai atingir os menores de uma classe social menos estruturada. Então ele vai atingir diretamente uma classe social que tem menos condições de educar os seus filhos, de manter um padrão para esse jovem crescer dentro da sociedade. Perfeito. Agora, durante esse ano de 2018, que é um ano de eleição, não sei se isso vai voltar à pauta, mas... Eu creio que não, pela polêmica. Seria uma tendência a voltar, né, pelas notícias que a gente acompanhou, mas voltando ou não voltando, que direcionamento você acha que esse assunto vai ter? Olha, é um assunto bastante polêmico. Eu acredito que não volte esse ano a ser votado justamente por ser ano de eleição, né? Mas pelo nosso Congresso hoje, como está posicionado hoje, como é formado o nosso Congresso hoje, né? Eu creio que esse assunto não seja efetivado, não se torne um padrão, não ganhe a eleição no nosso Congresso. Tá? Apesar de ser um tema bem polêmico, com apoio importante, com apoio da população, talvez por questões eleitorais ainda o pessoal fica com freio puxado, né? Com freio puxado, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui, esclarecido essa situação para a gente. Imagina. Algum recado à população, fique à vontade. Obrigado, eu agradeço a todos os telespectadores e o que o jornal precisar de mim está à disposição. Muito obrigado mais uma vez. De nada, Reinaldo. Doutor Bruno Pedotti, advogado, falando um pouquinho mais sobre essa questão polêmica da redução da maioridade penal. Está no Senado, mas está parada essa discussão por lá. Bom, essa edição do Mais Notícias termina aqui. Acompanhe a nossa programação também no site redervc.com.br. Fale com a gente no e-mail contato@redervc.com.br. Aproveite, dê lá também a sua sugestão de pauta, entrevistas como essa do Dr. Bruno Pedotti. Fique à vontade para dar a sua sugestão também. Participe com a gente nas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar sempre. Deus abençoe e até mais.